Pense comigo em Daniel, um jovem exilado, escravo na Babilônia, que não só sobreviveu, mas destacou-se ao ponto de superar todos os sábios, gênios, governantes ao redor, atraindo a admiração e confiança de um rei pagão. Em Daniel 6:3, lemos que isso ocorreu porque havia nele um espírito extraordinário. Esse espírito não se referia a talentos naturais ou inteligência excepcional. Era a marca de uma essência profunda, algo que transcendia as habilidades humanas. Esse espírito extraordinário, segundo teólogos como Charles Spurgeon, surge não da conquista humana, mas de uma intimidade verdadeira com Deus, que transforma o coração e molda o caráter. A expressão espírito extraordinário convida-nos a refletir sobre o que significa carregar uma essência distinta que vai além das qualidades ou dons naturais. Dietrich Bonhoeffer, em suas reflexões sobre vida cristã, observou que aqueles que vivem uma comunhão com Deus irradiam algo que ele chamou de a paz que excede o entendimento, como Paulo se referia também. Uma paz que reflete a presença e a força do próprio Criador. Igual a Daniel, somos chamados a buscar esse espírito extraordinário, a cultivá-lo através de uma vida de fé e a testemunhá-la ao mundo ao nosso redor. O que significa, então, viver com um espírito extraordinário? Seria a marca de Deus em nós uma chave para impactar profundamente o mundo que nos cerca? O que você acha sobre esse termo, essa característica de Daniel, ter um espírito extraordinário? Olá, e seguimos nosso devocional com mais um passo em nossa jornada bíblica. E hoje vamos pensar, como você já percebeu, sobre o espírito extraordinário de Daniel. Nosso texto base está em Daniel 6:3, que diz: então o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário. E o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Vamos mergulhar mais fundo nisso. Mas antes, você já fez sua inscrição no canal? Já deixou o seu like? Por favor, nos ajude a dar vida a este canal. E a sua inscrição, seu like, seu comentário ajudam muito. Que coisa maravilhosa é você pensar num ser humano com um espírito extraordinário. Não estamos falando de anjo, mas de um ser humano. Esse espírito extraordinário é uma essência divina que nos capacita ao extraordinário. Esse espírito extraordinário que caracterizava Daniel era muito mais que um traço pessoal. Era um dom que refletia a presença e o poder de Deus em sua vida. Em sua obra, A Prática da Presença de Deus, irmão Lourenço afirma que a verdadeira vida espiritual nasce quando o coração se alinha com a vontade divina, permitindo que Deus trabalhe através de nós. Daniel, por sua vida de oração e dependência de Deus, refletia uma qualidade que não vinha de sua capacidade humana, mas da essência de Deus que habitava nele. Esse espírito extraordinário não era uma conquista humana, mas uma manifestação de quem vivia ou de quem vive em proximidade com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo ensina que temos este tesouro em vasos de barro.
lembrando-nos de que somos apenas instrumentos, enquanto a verdadeira essência é o poder divino em nós. O que destacava Daniel não era algo comum ou natural, mas um reflexo da graça e da presença divina que o capacitava e o transformava em uma figura notável, extraordinário. Viver com um espírito extraordinário é uma busca por algo mais profundo do que conquista, realizações, dinheiro, fama, sucesso. Esse dom que Daniel possuía ensina-nos que ao nos submetermos a Deus, Ele nos capacita com uma essência que vai além de nossas limitações, possibilitando-nos refletir sua glória de forma extraordinária. E então, gostando do conteúdo? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que significa para você buscar ou ter esse espírito extraordinário de Deus. Aleluia. Vamos em frente. Esse espírito extraordinário também passa pela perseverança e coragem em tempos de provações. Esse espírito extraordinário deu a Daniel a capacidade de perseverar e de ser fiel em tempos de grande adversidade. Ao enfrentar a oposição, Daniel jamais vacilou. Teólogos como John Stott observam que a verdadeira coragem cristã surge da certeza da presença de Deus em nosso lado, mesmo que não de forma visível. Mesmo quando foi lançado na cova dos leões, Daniel manteve-se inabalável. Não por confiar em sua própria força, mas porque ele sabia em quem estava ancorada sua esperança. Lutero, em meio às pressões de seu tempo, falou sobre essa coragem, dizendo: aqui estou e nada temo, pois Deus é a minha fortaleza, dizia ele. Esse espírito extraordinário de Daniel sustentava-o contra todas as forças que desejavam destruí-lo. Para ele, viver em intimidade com Deus significava ter uma coragem que superava o medo, pois sua segurança não dependia das circunstâncias. A perseverança de Daniel revela que esse espírito extraordinário é a base que nos capacita a enfrentar os maiores desafios. Quando nos ancoramos em Deus, temos uma força interior que nos sustenta, capacitando-nos a resistir e a testemunhar a fidelidade divina. Esse espírito nos lembra que Deus nos sustenta e nos dá o poder de permanecermos firmes. Conta aí nos comentários, quero saber da sua vida, da sua jornada espiritual. Você tem em Deus essa âncora para permanecer firme em tempo de crise? Dê o seu like, compartilhe o nosso devocional e, claro, faça a sua inscrição. Esse espírito extraordinário também é uma influência que transforma e inspira respeito. A presença do espírito extraordinário fez da pessoa de Daniel uma influência que ultrapassou as barreiras culturais, tornando-o digno de confiança e respeito. Daniel, com sua integridade e sabedoria, inspirava confiança no próprio rei, que o considerava para a liderança do império. Dostoiévski descreveu personagens que possuíam uma luz interior, uma capacidade de iluminar os que os rodeavam e de influenciar com honestidade e bondade. Esse espírito era a chave para que Daniel atraísse tanto a admiração quanto a confiança de um rei estrangeiro. Daniel era escravo. A integridade de Daniel,
que vinha de sua vida de oração e comunhão com Deus, refletia essa luz interior que só pode vir de uma intimidade com Jesus. Ele não conquistava o favor de homens por manipulação, joguinhos políticos, mas por seu caráter intocável. C.S. Lewis ensina que o caráter e a virtude são uma das formas mais elevadas de se viver a fé, pois revelam ao mundo o reflexo da essência divina, revelam minhas raízes em Deus. O exemplo de Daniel nos convida a buscar essa integridade, a viver de maneira que inspire respeito e confiança. Um espírito extraordinário torna-se uma influência positiva, inspirando os outros a verem o reflexo de Deus. O verdadeiro impacto vem de uma vida moldada pela presença divina em nós e que, ao ser manifestada, torna-se um testemunho de fé. Muito além das nossas palavras, nosso testemunho fala de Deus. O espírito extraordinário que nasce da vida de oração, sem dúvida, manifestou-se e era conhecido na devoção de Daniel. Esse espírito extraordinário não surgiu por acaso, não foi sorte. Ele era resultado de uma vida de oração. Como Spurgeon afirmava sempre, a oração é a respiração da alma. Uma prática essencial que nutre e sustenta a vida interior, a vida espiritual, que transborda para a vida natural. Esse compromisso constante com Deus alimentava o espírito extraordinário de Daniel, dando-lhe força e sabedoria, compromisso na oração. Esse compromisso com a oração era um pilar da vida de Daniel. Paulo, em Romanos 12, 2, nos exorta a não nos conformarmos com o mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Daniel exemplifica esse princípio, mantendo-se conectado a Deus em meio a uma cultura que rejeitava os valores de Deus. A oração era o segredo que alimentava seu espírito extraordinário em Daniel e o mantinha focado na vontade de Deus. Daniel ensina que a oração é o caminho para recebermos esse espírito extraordinário. Não é uma prática ritual, mas uma fonte viva que nos conecta a Deus e nos capacita a viver de maneira sobrenatural. Ao buscar essa comunhão, nosso espírito é fortalecido, renovado para viver de forma que glorifique a Deus. E aí então está o espírito extraordinário, pois glorifica a Deus. Busque esta intimidade profunda com Deus. O chamado para vivermos com um espírito extraordinário é um convite de comunhão com Deus. Ele nos mostra que viver, Daniel nos mostra que viver com essa essência é mais do que um ideal. É um chamado para buscarmos uma transformação interior, profunda e contínua. Richard Foster afirma que a vida espiritual é o solo onde o caráter é moldado. É nesse solo que Daniel floresceu, tornando-se uma testemunha viva do poder de Deus. Esse convite é para todos aqueles que desejam refletir a presença de Deus. Não é falar de Deus, refletir a presença de Deus. Vivendo uma vida íntegra e inspiradora nessa cultura que rejeita Deus. Deus nos chama a buscar um espírito extraordinário, capacitando-nos a viver com um propósito e a sermos agentes de mudança no mundo. Assim como Daniel,
somos chamados a refletir a glória de Deus em cada área de nossas vidas. Viver com um espírito extraordinário é um chamado à intimidade com Deus, para que Ele nos molde e nos transforme. Esse é o convite, que busquemos a presença de Deus, permitindo que Ele nos capacite a viver com um caráter que testemunha seu amor e poder. Aleluia! Um espírito extraordinário que testemunha Deus. Agora que entendemos melhor este espírito extraordinário de Daniel, bora lá, mãos à obra. Vamos para a parte prática. Primeiro, ore diariamente para receber esse espírito extraordinário. Peça a Deus para fortalecer seu espírito e capacitá-lo a viver de acordo com a sua vontade. 2. Leia a Bíblia com método. Medite profundamente em Romanos capítulo 12, versículo 2. Reflita sobre como você pode viver de forma que testemunhe o poder transformador de Deus. Escreva, pense, medite, contemple isto. 3. Cultive a oração e a comunhão com Deus. Busque diariamente a presença de Deus pela contemplação, oração, meditação na palavra, para que Ele molde e renove seu espírito, fortalecendo a sua fé. Antes de terminar, como sempre, quero deixar para você um presente. Eu escrevi um e-book sobre oração e eu quero deixar para você esse presente. Vou deixar o link lá no descritivo do vídeo. Está aqui o livro sobre intercessão, um e-book de graça. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Clique no link, entre na editora Claléu e faça o download da sua versão. Está aqui o presente para você de graça, não tem pegadinha alguma. Curtiu? Já deixou o seu like? Compartilhe os nossos devocionais e, claro, não se esqueça, faça a sua inscrição no canal, porque isso nos ajuda e nos ajuda muito a ir muito mais além, levando esse espírito extraordinário. Valeu! Que Deus abençoe a sua jornada. Um abração!